Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma série de H. Lucas Entrevista. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui a Letícia Canhete Lima, que é a nossa secretária municipal de saúde. Ela foi agora jovem, como podem ver, ela nasceu em Foz, ela vai falar um pouquinho sobre ela. E não é fácil, eu quero registrar desde o início, porque a saúde aqui no município e no estado do Paraná e no restante 27 estados da União, saúde pública é um problema sério. Todos sabem disso, porque não há dinheiro que chegue. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o que nós temos que trabalhar, o Sistema Único de Saúde é um sistema inteligente. Ele foi bem bolado, só que ele remunera muito por baixo os procedimentos. Resultado, a saúde pública nos municípios, nas grandes cidades, pode só ver no dia a dia da grande imprensa, está todo mundo com problema. E aqui no que pese nós temos tido um administrador anterior que ufanava-se de dizer que a melhor saúde pública do Brasil estava aqui no município, não era verdade. Nós não temos a melhor saúde pública e também não temos a pior. Nós temos uma saúde pública que vai indo, não é? E as pessoas trabalhando no sentido de melhorá-la. Eu queria dizer que hoje o prefeito atual gasta com a saúde pública no município 37% do orçamento. Isso vale dizer mais de 1/3. Então, vamos conversar com a Letícia para sabermos aí como é que anda. Letícia, muito obrigado por ter vindo. Um prazer. A senhora, essas poucas breves palavras que eu falei, a senhora concorda em parte com isso? Com certeza. Bom, deixa eu me apresentar então, né, Lucas? Sou Letícia, nascida e criada aqui. Estive fora para estudar, né? Sou professora do curso de enfermagem e farmácia, leciono além das matérias de biologia, políticas de saúde pública e epidemiologia, né? Isso nos dá assim uma ampla visão para que a gente possa analisar de uma forma geral a saúde do nosso município. Muito bem. Tá? Então, assim, como você já havia citado, nós precisamos urgentemente, a nível assim, nacional, de uma reforma na saúde. Então, nós temos aí um movimento muito importante, que é o Saúde Mais 10, né, que prevê, então, cobrar de quem nós temos que cobrar, que é da União, que se bote pelo menos 10% do seu total arrecadado bruto na saúde, e que hoje não é colocado, né? A gente trabalha aí com um orçamento que não chega a 4%, que é aplicado na saúde pela União. Né? Então, isso é um efeito cascata que nós temos, é um repasse menor que tem para o Estado acaba trabalhando no afogadilho também e acaba ficando, então, a cargo exclusivamente aí do município prover as ações em saúde. Né? Muito bem. Ô, Letícia, a senhora assumiu logo que o Reni tomou posse, 6 meses depois, né? Nós tivemos um outro secretário, que era o doutor Aldair, odontólogo, e ele se afastou, a senhora assumiu. E conte para nós como é que está, nós escutamos aí aquilo que, críticas, raramente ouve-se elogios, infelizmente, da saúde. É raro ouvir alguém elogiar, mas eu queria que a senhora falasse sobre como é que está o atendimento nas UPAs. Tem várias UPAs que foram construídas, existe algumas reclamações que os médicos são poucos para atender a demanda. E fale sobre isso. Quantas UPAs tem na cidade? Tem médico que para ficar ali 24 horas? Nós hoje contamos com apenas uma UPA, né? E nós temos um pronto atendimento que ele é custeado único e exclusivamente pelo próprio município, né? E hoje nós temos ali, dentro do pronto atendimento ali do Morumbi, nós temos uma situação bastante caótica que vai contra todos os princípios de classificação de risco, né? Eu trabalhei no estado onde, então, por muito tempo fui ali, além de professora, né? Tive aí sob minha gestão três pilares bastante importantes da nossa saúde dentro do governo do estado, que é a auditoria hospitalar, a atenção básica, a farmácia, né, e o sistema de redes. Então a gente sempre procura trabalhar dentro da classificação de risco de Manchester, e isso a gente está tentando aplicar desde a unidade básica de saúde até os demais níveis, tanto hospitalar como os de urgência e emergência, como é a UPA. Então o que nós temos ali é uma situação de instabilidade dentro da saúde, onde você tem duas situações totalmente diferentes num único ambiente. E é por isso que nós temos aí muitas divergências, muitas brigas,
tanto que trazem aí transtorno tanto para o paciente quanto para o funcionário que ali trabalha. Então é uma situação que nós vamos regularizar, que é o quê? A retirada da unidade básica de saúde que funciona em conjunto com o pronto atendimento. Então assim, se coloque então, Lucas, na situação de um paciente, tá, com uma doença crônica, que seu atendimento não foi classificado como urgência e emergência, e está aguardando ali há cerca de 40 minutos o atendimento, né? E em seguida chega um outro paciente que na triagem foi detectado que ele está com suspeita de meningite do seu lado, né? Então é normal, o paciente ele não vai saber que a classificação do paciente do seu lado é de urgência e emergência e ele foi passado na frente. Então o atendimento para aquele paciente foi se dado nos primeiros 15, 30 minutos, né? Então nós temos aí uma situação que foi criada e a gente teve aí exposição dos nossos pacientes e dos nossos servidores numa situação totalmente constrangedora, porque não cabe o paciente estar classificando o risco do seu vizinho, né? Então o que acontece? Quando o médico chega e chama o seu João e deixa o seu José que está lá 40 minutos, isso traz um transtorno, não só para a equipe, mas como para o próprio paciente. Então nós entendemos essa situação, estaremos isolando a unidade básica, né? Isolando no sentido assim, tirando dali de dentro o atendimento, passando pro Morumbi 2, tá? Essa unidade. Desmembrando, porque essa situação é uma situação que vai contra todos os princípios e a logística do SUS. Isso que a senhora está acabando de nos dizer, isso estava implantado quando a senhora chegou? Sim. A senhora encontrou isso lá? Já estava implantado. E é um sistema ultrapassado, pelo que eu ouço a senhora dizer? Não. Tem que modificar? E está sendo modificado? Não, está. Então, assim, nós estamos terminando a construção do Morumbi 2, tá? E aí a gente entra no segundo impasse que nós encontramos quando nós entramos na Secretaria de Saúde, que foi uma instabilidade e uma desestruturação econômico e financeira, tá? Onde nós temos linha de créditos que são liberados pelo governo federal para a construção dessas unidades. Pois não. Então, quando nós entramos ali, eu verifiquei, nós fizemos um levantamento que foi, então, construído o Lagoa Dourada, a unidade básica do Lagoa Dourada, com recurso de outra unidade básica, por exemplo, Maracanã. Pois não. Né? A caráter assim de liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, que se dá por etapas, você cumpre a primeira etapa, que é a ordem de serviço de início da obra, né? Eles te libera 20%. Depois ele vai liberando gradativamente conforme a evolução da obra, né? Então, foi-se dado uma prioridade, retirou-se o recurso, então, do Maracanã, da unidade básica do Maracanã, e terminou-se o Lagoa Dourada. Então, isso traz isso faz um efeito em cascata em toda a economia de liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde. E outra, acaba, como esses programas estão todos amarrados, se eles não seguem a cronologia de execução, eles acabam sendo glosados e travados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem recebido cobranças, por que não é terminado o Maracanã, né? Então, nós recebemos agora a última parcela do pagamento a unidade básica do Lagoa Dourada e nós estaremos terminando o Maracanã. E assim nós tivemos várias trocas em várias unidades da saúde. Ô Letícia, eu ouço dizer, escutamos tantas coisas no dia a dia da nossa profissão, que fez-se muito posto de saúde na cidade. Construiu-se à vontade, onde a gente anda, a gente vê um posto de saúde, normalmente são construções nos últimos 8 anos, né? Construções bonitas, bem edificadas, com a questão das UPAs, que não tínhamos, passamos a tê-las, e que construiu muita construção voltada para a saúde. E lá dentro não tem o que colocar. Quando eu falo o que colocar, eu falo em material humano, falo em equipamentos. Existe isso de fato ou é uma impressão nossa? Não, com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, Letícia. Quando a gestão assumiu, a estrutura da saúde, ela estava apoiada em cima de algumas irregularidades. Por exemplo? Como, por exemplo, a contratação de enfermeiros através de um contrato SUS. A gente sabe que toda e qualquer pessoa que vai prestar serviço para um ente público, ou ela tem que ser concursada, ou é através de CNPJ,
Perfeito, né? Através de uma licitação. Sem né? dúvida. Então ali a gente se deparou com uma situação de que nós teríamos uma mão de obra contratada diretamente pela secretaria. Que é irregular. Que é irregular. Então no primeiro mês nós tivemos bastante dificuldade para a gente trabalhar com a logística de repor através de hora extra, pagamento de hora plantão, justamente porque nós não contamos mais com essa mão de obra. Até porque isso acarretaria num processo de improbidade, tanto para o prefeito quanto para mim. Consertou-se a situação. Sim, consertou-se. Só que assim, isso trouxe uma instabilidade, porque a gente conta agora com um número de horas extras e hora plantão muito alto que tem sido pago para esses funcionários para cobrir essa falta de mão de obra. Lacuna. Então, havia-se então uma previsão de, eu acredito, que se tocaria essas unidades básicas novas através desse tipo de contratualização. Muito bem. Eu vou perguntar à senhora sobre as farmácias, essas farmácias básicas que são obrigatórios ter, né, nesses postos, não tem? Onde as pessoas que têm as suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, elas recebem do Estado o remédio, não recebe? Elas vão lá com a receita, não é? Esses locais onde se distribui esses medicamentos, ali na Paraná distribui, em vários locais. Eles estão disponíveis ou há falta? Nós temos aí a falta de algumas farmácias. Alguns itens? Não. A farmácia, a gente conta com uma contrapartida estadual e municipal para compra de medicamentos, né? Então, já desde janeiro nós não temos recebido uma parcela aí do governo do estado, mas que ele comprometeu-se a estar regularizando até o final do mês. Que é para comprar o medicamento. Que é para comprar o medicamento. E quando não tem o medicamento, o paciente fica sem. Em tese? Não, em tese sim, mas Isso é um volume muito grande, secretária? É alto. Isso não preocupa a senhora? Sim, com certeza. E nós tivemos ainda aí a infeliz notícia de que os similares, eles não poderão estar mais no mercado, então a gente vai ter um tempo para se adequar. A nossa preocupação é que o nosso orçamento hoje, ele não contempla a aquisição de medicamentos, senão os similares. Então, todo o registro de preço, pregão... Por que tiraram o similar? Qual foi o motivo? Foi uma regulamentação a nível nacional. Nós temos genéricos, similares e de marca. Isso. E o genérico pode ser adquirido? Sim, o que genérico, é o sal, sim. A substância, né? Isso. O similar é mais barato do que o genérico, não é? Isso. Então, assim, nós temos aí situações de que um similar custa 34 centavos e o genérico R$ 3,40, né? Muito bem. Então, a gente vai ter que se preparar nesse sentido para poder começar a substituir esses medicamentos, mas foi dado estipulado o prazo, né? Acredito que nós teremos prazo suficiente aí para estar Então, eu vou... Desculpe interromper, eu vou chamar aqui mais um intervalo para os nossos comerciais. Na sequência, voltamos aqui mais um bloco com a secretária municipal. Quem quiser mandar pergunta, use o telefone. Faça uso do número 9931-7110 e pergunte, ligue, que a gente transmite as perguntas para a secretária. Voltamos em instantes. A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano. Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura são desviados, gerando custos para o Estado e desigualdade social. Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças escorrem pelo ralo da corrupção. Na educação, os estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico. Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil. No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação. A Polícia Federal não vai cruzar os braços. Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais. É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco e clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país. Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros. Brasil, país rico, é país sem corrupção.
Long ago, before the first human was born, before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind, and she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her Mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Voltamos aqui hoje conversando com a secretária municipal de saúde, Letícia Lima, e estamos falando de as coisas que envolvem saúde pública no município. Ô, secretária, vamos falar de uma coisa que anda preocupando aí. O prefeito esses dias esteve aqui comigo conversando, também falou. Eu gostaria de ouvir da senhora a questão da dengue, né? Parece que lá atrás subestimaram a abordagem, com essa abordagem sobre a prevenção, porque dengue me parece que está focado principalmente na prevenção. Em que pé que está a dengue no município? O que a senhora tem feito, a sua pasta, para tentar reverter o caso? Então, assim, na realidade, eu acho que o grande erro foi sempre querer focar que a dengue era um problema da saúde, em específico do CCZ, e as consequências dela aí, então, a nível hospitalar, né? Nós levamos, então, ao conhecimento do prefeito a previsão feita pelo Ministério da Saúde de ações que não foram tomadas, né? As ações da dengue, elas são sempre do ano anterior para o próximo ano, né? Do ano anterior, então, a previsão seria de que realmente estaríamos passando por um processo de epidemia, tá? Então, vendo isso, aliadas estratégicas do Estado, que nós temos trazido com várias experiências exitosas, nós estendemos a preocupação e a responsabilidade também para as demais secretarias. Então, a dengue não é um problema da Secretaria de Saúde, ela é um problema da população e da Prefeitura como num todo. Então, a partir de agora, nós dentro da Secretaria de Saúde estamos trabalhando em duas linhas, né, que seria o combate e a prevenção e as consequências desses agravos, né, tanto em nível hospitalar quanto para as unidades de urgência e emergência e unidades básicas. Mas também nós conseguimos uma mobilização muito importante das demais áreas dentro da prefeitura. Por exemplo? Como o setor de obras, a educação, né, o meio ambiente. O exército. Todos eles... Então, e outros órgãos, né? E outros órgãos também entraram. Outros órgãos como a Sanepar, né? O próprio Exército, que estão apoiando em várias atividades. A Sanepar entrou aí com um apoio para o aterramento de fossas, né? Sim. Que era um problema que nós tínhamos aí. O Exército veio com a mão de obra na questão de prevenção, né, onde está se procurando foco e orientação, e nós tivemos hoje o primeiro dia desse trabalho. Foi um trabalho bastante valioso, assim, do número de casas que foram visitadas, estão sendo apresentadas agora nesse momento para o prefeito, né, tanto em parceria ali, tanto com nossos agentes comunitários de saúde e os nossos agentes de endemia. Nós contamos então também com a mão de obra do Exército. Agora, os agentes de endemia, me parece que eles estão aquém do problema, são em número que não aquele desejável, é fato? Isso, é fato. Conforme a cartilha do Ministério da Saúde... Preconiza um número maior?
É quase o dobro, né? E por que é um agente de endemias tempo? para cada 800 casas. Quer dizer, né? que pelo que eu entendo aqui que a senhora está dizendo, a questão foi, a problemática da dengue foi subestimada, o enfrentamento, porque a senhora está dizendo que nós temos quase que a metade dos agentes de endemia, não é isso? Isso, correto. Então, assim, e na questão até a liberação do próprio fumacê, né, Sim. que é feito por UBV pesada, ela só é liberado mediante você ter exaurido todos os seus esforços contra o combate à dengue. Quando a gente vê um carro, uma UBV dessa pesada passando, nós estamos ali anunciando que nós falimos com todas as nossas, falhamos com Sim. todas as nossas As ações abordagens. no município. Então, assim, nós procuramos sensibilizar os próprios moradores de Foz através das crianças, então através de passeatas, um panfleto autoexplicativo, com checklist para a pessoa estar se cuidando do seu local, da sua residência, da moradia, do seu vizinho, sim, local sim. de trabalho, né? E através de nós utilizamos um instrumento bastante válido que é a criança. Sim. Né? Que ele vai estar fazendo esse papel. Eu vi então, os meninos do colégio aí andando pela cidade, Isso. a rede municipal, as professoras e tudo. Isso. Então eles estão entrando com uma campanha que vai ter sorteio, né? Eu achei bastante Muito válido. bem. Então, assim, a prefeitura como um todo comprou a luta, Sim. tá? A guerra contra a dengue agora, e nós vamos ver o resultado disso para o próximo período, que será janeiro e fevereiro. Que é o período quente, o verão, Isso, né? isso. Que tende a agudizar-se mais. Eu queria dizer aqui que essa é minha convidada, secretária de Saúde, Letícia Lima. Eu vou, assim que nós encerrarmos esse bloco, vai estar sentado comigo aqui, já está aqui no estúdio, o Túlio Bandeira. Quem é o Dr. Túlio Bandeira? É o advogado que cuida do assuntos jurídico do Hospital Municipal. Nos últimos dias, criou-se uma celeuma aí sobre o Hospital Municipal, uma vereadora local, a Anice Gazou, fez um memorando para o Ministério Público pedindo uma série de providências, e como me parece que essa gente que hoje cuida da saúde não tem nada para esconder, até porque eu os convidei, a secretária veio, o Túlio Bandeira também aceitou o convite, está aqui do lado, e de forma que daqui a instantes nós teremos ele aqui sentado para falar sobre o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Ô, secretário, então a dengue está sendo trabalhada, todo mundo consciente de que tem que todo mundo... É um problema de todos. Em todos os níveis dentro da saúde e prefeitura também. Tá. Essa questão de brasiguaios que moram ali no país vizinho, têm nacionalidade, são metade paraguai, metade brasileiro, mas moram lá, pagam os seus impostos lá, presume-se, né, porque moram lá, e quando ficam doentes acabam vindo para cá. E tem vereadores na cidade que faz esse trânsito, né? E acabam se elegendo aí, ficam 20 anos lá na Câmara com esse expediente, ganham voto dos brasiguaios. Mas isso aí já é outra coisa que só não tem nada com isso, nem eu também, eu só estou comentando. Mas enfim, os brasiguaios vêm aqui buscar socorro, não vêm? Eles vêm e parece que é um número significativo. E isso pesa na balança, no cômputo geral, secretária? Com certeza. Porque o financiamento do SUS previsto para a população local. Tanto o PAB fixo, ele prevê per capita, né? Ele prevê, então, um valor repassado para o município, que é pago em cima do número de habitantes naquela cidade. Então, quando a gente não consegue atender os nossos munícipes com esse recurso, nós ainda temos a situação de ter essas pessoas que acabam buscando a nossa rede, e nós não temos estrutura. E é obrigado a atender, porque não se pode negar atendimento médico, né? É crime. Isso. Então, assim, nós temos uma situação de várias especificidades aqui na nossa cidade, não somente são os brasiguais, mas nós temos uma população flutuante, né, de turistas. Né? Esses dias nós tivemos aí um episódio de um turista do Rio de Janeiro que ele ficou na nossa UTI, e a conta foi de 150 mil reais, né? Um cardiopata. Um cardiopata, né? Ficou internado ali no Costa Cavalcante. Pois não. Né? Então nós temos essas adversidades que o Ministério da Saúde não prevê.
para o financiamento. Eu quero perguntar à senhora, nós estamos terminando para o finalzinho do bloco, aproveitá-lo ao máximo. A senhora me responda brevemente se a senhora concorda ou não, porque o assunto é vasto. A senhora concorda com essa abordagem do governo federal, do Ministério, o ministro Padilha da Saúde, de importar médicos aí de Cuba, de Portugal, desses países aí, para trazer, para ocupar o local daqueles médicos brasileiros, onde eles não vão se recusar aí, tudo nos rincões? A senhora acha essa abordagem correta ou não? Não, eu entendo isso como uma medida paliativa, né? Nós temos que trabalhar não somente a linha de financiamento do Ministério da Saúde, porque se nós tivéssemos aí uma melhoria na remuneração desses profissionais, com certeza nós teríamos um mercado mais atrativo. Mas também melhorar toda a parte da educação, onde a gente teria aí a condição de estar providenciando aí para os nossos estudantes condições, então, de estar passando no vestibular, né? Estar tendo a concorrência e estrutura de ensino adequado para os mesmos, né? Sim. Então é uma situação a nível de ministério mesmo, que ele tem que rever todo o efeito colateral que não acompanhou, né, a formação desses médicos não acompanhou a expansão populacional do país. Tá. Então tem que se rever tudo, educação, saúde. Né? Sobre aquela polêmica posição do governo federal também de exigir que os novos formandos, né, que estão estudando medicina, que eles passem, parece que 2 anos em ambulatórios do SUS, não é? Isso já foi colocado em prática? Isso a senhora vê com bons olhos também? Para que aprenda o dia a dia ali dos ambulatórios? Eu vejo com bons olhos porque, assim, nós temos uma carência muito grande de médicos qualificados dentro do nosso programa, que é o PSF. Tá? E nada melhor do que conhecer a saúde na realidade, porque independente se ele for trabalhar num ambiente particular, ele vai se deparar com as consequências de uma saúde que não tem ali a sua assistência na plenitude. Perfeito. Então ele vai acabar mais cedo ou mais tarde se deparando com um paciente do SUS. Quando a senhora fala PSF, a senhora está se referindo ao Programa Saúde da Família. Quantas equipes hoje tem que atendem ao Programa Saúde da Família? Só tem esse número? Nós temos aí 37 equipes. Não é pouco, né? Bastante. Elas estão funcionando em pleno vapor? Não, nós temos aí uma situação que nós não temos elas completas pela falta do profissional médico. Né? Então nós temos aí hoje um credenciamento que permite que todo e qualquer médico que queira prestar serviço na rede municipal de saúde pode procurar a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, que ele será credenciado. Letícia, eu queria agradecer a senhora ter vindo, foi gentil em aceitar o meu convite. Eu acredito ter sido de utilidade aqui o que a senhora contou e quero colocar essa televisão aqui, a TV Confoz, à sua disposição, sempre que se fizer necessário, sinta-se convidada. Basta entrar em contato e vir aqui. Se quiser falar mais alguma consideração final, esteja à vontade. Eu só queria expor para a população que nós estaremos aí botando em prática todo o planejamento que nós temos aí de reforma e ampliação para várias unidades básicas de saúde, e na próxima semana a gente estará apresentando isso aos vereadores, né, na Câmara, e vai estar sendo divulgado no site da Prefeitura, né, a previsão de execução dessas obras nessas unidades básicas. Muito bem. E então encerramos novamente e agora na sequência vamos fazer mais 2 blocos.